Olá pessoal, professor Vilmar aqui, tranquilinho? Pessoal, então a gente vai resolver aqui uma lista de exercícios com 19 questões como revisão para a nossa A6, ok? Alguns alunos me pediram para resolver algumas questões pontualmente, né? Já em sala de aula. Então, aproveitei para trazer aqui a resolução de todas, ok? Que sirva realmente para vocês estudarem, para poder revisitar as questões e ficar estudando. Vou colocar então na timeline, questão por questão. E aquela questão que você tiver mais dificuldade, você se direciona para aquela questão, ok? Então, vamos dar início. Então, aqui uma revisão, uma lista que me parece que ela veio de um colégio que elaborou a prova, não tenho certeza, tá? Mas então aqui a revisão, são 19 questões. Eu vou desabilitar aqui a câmera, tá? Para a gente não ficar tirando a atenção porque é mais importante aqui. Então, primeira questão. Foi realizada uma escola uma pesquisa que gerou as seguintes informações. Então nós temos aqui três conjuntos, conjuntos A, B e C, referentes aos alunos que lêem o livro A, ou B, ou C. Então nós temos aqui no diagrama de Venn os três conjuntos, ok? O que você não pode esquecer de colocar o retângulozinho, não é isso? Coloca o retângulo. Claro, podem ter alguns alunos que não leem nem o livro A, nem o B, nem o C, e fica fora desses três conjuntos A, B e C. Então aqui nós temos o nosso conjunto universo, ok? A dica aqui é sempre iniciar pela interseção dos três, não é? Então observem, 30 alunos leem os livros A, B e C. Então aqui na interseção nós temos 30 alunos. 60 alunos leem os livros A e C. Então olha, o conjunto A e C, a interseção aqui entre A e C, eu já tenho 30 alunos. Faz a subtração, vai ficar então 60 menos 30, 30. Não pode esquecer de fazer a subtração. 40 alunos leem os livros B e C. Então, a interseção de B e C está aqui, ó. 40 alunos. Já tenho 30, 40 menos 30, 10. 40 alunos leem os livros A e B. A e B, a interseção aqui, não é isso? Já tenho 30, 40 menos 30, 10 alunos. 150 alunos leem o livro A. Nós já temos então 30, 30, 60, 70, portanto aqui 80 alunos. Significa que 80 alunos leem somente o livro A, ok? Que é a informação que a gente tem logo aqui, né? Ó. 60 alunos leem somente o livro B. Se é somente o livro B, então não tem que fazer subtração nenhuma. 60 está aqui, ok? 90 alunos leem o livro C. Nós já temos aqui 60, 70, 90 menos os 70, 20 alunos. Então, 120 alunos não leem nenhum livro, portanto, 120 vai estar fora aqui, ó. Certo? De posse dessas informações, o número total de alunos que responderam à pesquisa é igual a. Faz o somatório. 80 mais 10 mais 60 mais 30 mais 30 mais 10 mais 20 mais 120, que é igual a 360. Portanto, 360 alunos. O que não pode esquecer, fazer as subtrações quando tiver que fazer e colocar o conjunto universo, ok? Segunda questão. Num certo sábado, uma casa de shows teve três fontes de faturamento: entrada, bebida e comida. Bom, aqui é um problema que vai envolver porcentagem em cima do faturamento. A primeira ideia que eu falo para vocês aqui é que você vai fazer referência aos dados do problema quando você nomear os conjuntos. Então, vamos chamar aqui os três conjuntos de E, B e C, fazendo referência à entrada, bebida e comida. Ok? E, B e C. Vamos escrever também um retângulozinho aqui, formando um conjunto universo, e colocar os elementos aqui que talvez não pertençam a nenhum desses três conjuntos. A primeira ideia, procurar o conjunto com interseção, a informação com interseção dos três conjuntos. Então, essa informação, 5% do faturamento resultou das entradas, bebidas e comidas vendidas. É a interseção dos três. 5% do faturamento. Faturamento 200 mil,
5% de 200 mil, a gente vai multiplicar. 5% vezes 200 mil, simplifica, vai dar 10 mil. 10 mil reais. Para facilitar colocar no conjunto ali, vou colocar apenas o 10, sabendo que a gente vai multiplicar depois por 1000. Então, a interseção 10. Agora, as informações relacionadas à interseção de dois conjuntos, não é isso? Então, observem. 10% do faturamento foi relativo às entradas e comidas vendidas. Entradas e comidas, então está aqui, não é isso? Ó. Entrada e comida. 10% de 200 mil vai dar 20 mil. Lembra que tem que fazer a subtração. Se eu já tenho 10 aqui, 20 menos 10, sobra 10 aqui. Tranquilinho? Outra informação relacionada à interseção de dois conjuntos. 13% do faturamento resultou de entradas e bebidas. Então, ó, entradas e bebidas está aqui. Ó. 13% de 200 mil vai dar 26. Tá? Lembrando que a gente vai colocar o 26 aqui. Como eu já tenho 10, vai ficar aqui então 16. Tem que fazer a subtração. Tranquilinho até aí? 53% do faturamento foi relativo às entradas vendidas. 53% de 200 mil vai dar então 106. Como nós já temos aqui 36, vai sobrar 70. Tem que fazer a subtração. 70, ok? Outra informação. 2% do faturamento foi relativo apenas ao consumo de comidas. Apenas 2% de 200 mil, 4 mil. Então está aqui o 4 mil. Apenas, então não tem que fazer subtração nenhuma. 17% do faturamento foi relativo ao consumo de comida. Pessoal, eu já tenho 24 aqui. Observe que para comida no conjunto C eu já tenho 24. 17 vai dar 34, vai sobrar então 10 aqui, ok? 34, 17, 34, como eu já tenho 24, 34 menos 24 vai sobrar 10 aqui. Agora, para finalizar, 58% do faturamento resultou das bebidas vendidas. 58% de 200 mil vai dar 116, não é isso? 116, já temos 36 aqui, vai sobrar então 80, não é isso? Então, 80 mil foi o faturamento unicamente às bebidas. Então, sabendo que naquele sábado a Casa de Show faturou 200 mil, o faturamento devido unicamente a bebidas foi de 80 mil. Tranquilinho? Ou seja, nesse problema aqui, não houve nenhum elemento que não pertencesse aqui a esses três conjuntos. Não é isso? Então, 80 mil. Questão 3. Pessoal, então, nessa questão 3, nós temos uma relação entre a medida do número e a altura de uma pessoa. E essa relação é dada por uma função polinomial do primeiro grau. Ok? Então, ó, nós temos aqui o número e associamos aqui a medida do número à altura da pessoa. Então, observe no item A. Determine a função polinomial do primeiro grau, sabendo que o número do arqueólogo media 40 centímetros e a sua altura 1,90 m. E o número do seu assistente 30 centímetros e a sua altura 1,60 m. Então, função polinomial do primeiro grau, f de x igual a x mais b. F de 40, vamos deixar em centímetro, depois volta para metro, ok? F de 40, no lugar do x aqui é o 40, vai ficar 40a mais b. A imagem do 40, 1,90 m, que corresponde a 190 centímetros. F de 30, 30a mais b, que corresponde a 160. Ok? Então nós temos 40a mais b igual a 190 e 30a mais b igual a 160. Fazendo a subtração dessas duas equações, 40a menos 30a, 10a, b menos b cancela, 190 menos 160 dá 30, portanto 10a igual a 30, a igual a 3. Então nós já temos o valor do coeficiente angular, o a vale 3. Substituindo a em qualquer uma das duas equações, você vai encontrar que o b vale 70. Ok? Ó, vamos substituir na segunda. 30 vezes 3, 90, 160 menos 90, 70.
qualquer uma das duas. Então nós já temos aqui os elementos para formar a nossa função. Não é isso? A nossa função f de x igual a 3x mais 70. Opa, foi um pouco rápido aqui. F de x igual a 3x mais 70, não é isso? F de x igual a 3x mais 70. Passando então para metros, 0,03 metros, 3 centímetros, 0,03 metros, mais 0,7 metros. Então, ó, 0,03x mais 0,7. Essa é a nossa função. No item B, ele quer saber exatamente a imagem do 32 centímetros. Uma pessoa cujo número médio é 32 centímetros, qual seria a altura aproximada? Então, 3 vezes 32 mais 70, 166 centímetros, 1,66 m. Tranquilinho? Quarta questão. Determine a lei da função quadrática cujo esboço do gráfico está representado abaixo. Então, observe que nós temos aqui o esboço da função quadrática, não é isso? O que é importante frisar aqui? Que nós temos as raízes menos 3 e 0. E esse valor, a imagem do menos 1 também foi fornecida. Tá? O f de menos 1 vale 2. Ok? Então nós temos esse ponto aqui também. Primeira coisa, vamos escrever a função na forma fatorada. Na forma fatorada, nós temos então aqui x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. X' e x duas linhas são as raízes. Observem, uma raiz aqui é menos 3, a outra raiz é 0. Substituindo, a gente vai ter então a que multiplica x menos 3. X menos 0, menos vezes menos mais. Então a gente vai ter aqui x mais 3 que multiplica x. Ok? Para achar o valor do azinho aqui, a gente vai usar o ponto que foi fornecido, o valor das coordenadas que foi fornecido. A imagem do menos 1 é 2, ou seja, o f de menos 1 é igual a 2. Ok? Então, no lugar do x, a gente vai colocar o menos 1. Vai ficar, então, menos 1 mais 3, que multiplica menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2. Então, vai ficar 2 que multiplica menos 1, que dá menos 2. Então, a gente vai ter menos 2a igual a 2. Portanto, a igual a menos 1. Então, a gente montou a nossa função. O a igual a menos 1, que multiplica x mais 3 vezes x, portanto, menos x ao quadrado, menos 3x é a lei da função quadrática. Ok? Quinta questão. Um tiro executado por uma vetora blindada descreve uma trajetória em forma de parábola de equação 1/20 de x ao quadrado mais 2x. X e y em metros. Determine. Então, nós temos aqui a figura associada e foi dado no problema exatamente isso aqui. Da forma que eu estou apresentando. X do vértice, y do vértice. Significa, então, que o x do vértice é 20 e o y do vértice também é 20. Vamos relembrar as formulazinhas aqui. X do vértice é menos b sobre 2a, que é igual a 20, e y do vértice, que é a altura máxima atingida, é menos delta sobre 4a. Não tem que fazer cálculo nenhum, o valor já foi dado. Está aí, ó. O valor foi dado. Então, a altura máxima, 20 metros. O alcance do disparo, observem, do zero até o final aqui, o alcance do disparo é o dobro do x do vértice, que é igual a 40. Ok? Então, tá aí, tá resolvido. Ok? Alcance máximo e altura máxima. Tranquilinho? Sexta questão. Construa o gráfico das seguintes funções modulares. Então, temos aqui f de x igual ao módulo de x mais 1. Primeira coisa a fazer. Raiz ou zero da função do que tiver dentro do módulo. Então, ó, x mais 1 igual a 0. Portanto, a raiz é igual a menos 1. Ou zero da função é igual a menos 1. Onde o gráfico vai cortar o nosso eixo x. Ok? E o coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear aqui em x mais 1? F de x igual a x mais 1, coeficiente linear 1. Portanto, esse gráfico vai cortar o eixo y em 1 e o eixo x em menos 1. Portanto, esse é o gráfico associado ao f de x igual a x mais 1. Agora,
como a gente está tendo módulo, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui para mostrar para vocês um pouco mais devagarzinho aqui. A gente vai refletir isso aqui, ó, que for negativo, a gente reflete e vai ficar positivo. Reflete em relação ao eixo X. Faz uma reflexão, ok? Portanto, essa parte que é negativa fica tudo positivo, ok? As imagens vão ficar todas positivas, ok? Então, reflete aqui. Portanto, o gráfico do módulo de x mais 1 é esse aqui. Tranquilinho? Esse é o gráfico. Item B. G de x igual a módulo de x mais 2 mais 1. Mesma coisa. Mesma coisa. Vamos fazer então aqui, ó. Primeiro, a raiz ou zero da função. X mais 2 igual a zero. Portanto, a raiz é menos 2. Vai cortar o eixo x no menos 2. Ok? Vai cortar o eixo x no menos 2. Coeficiente linear. É o 2 aqui, ó. Então, vai cortar o eixo y no 2 e o eixo x no menos 2. A gente vai ter esse gráfico aqui. Agora, para o módulo, a gente vai fazer a reflexão. Observa no passo a passo. Faz a reflexão. Aquilo que é negativo fica positivo. Ok? Então, f de x igual a módulo de x mais 2 vai ser isso aqui, ó, que está em verde. Lembrando agora que a gente vai somar 1. Esse soma 1 é deslocar o gráfico todo uma unidade acima. A gente vai subir com todos os componentes, vai subir com o gráfico. Ou seja, se ele está cortando aqui o eixo y no 2, ele vai cortar no 3. Se ele está tocando aqui o eixo x, ele vai subir, vai ficar paralelo aqui, passando por uma reta que passaria pelo 1. Então, ó, vai ser isso aqui, ele vai subir uma unidade. Cadê? Opa, subiu. Tranquilinho? Subiu uma unidade. Então, esse é o nosso gráfico. Ok? Sétima questão. Resolva em R as equações. 7x menos 1, módulo de 7x menos 1. Opa, módulo de 7x menos 1 igual a módulo de 2x mais 5. Então, para resolver, vamos fazer 7x menos 1 igual a 2x mais 5. Positivo, positivo. 7x menos 1 igual a menos 2x mais 5. A igual a B ou A igual a menos B. Agora resolver. Duas equaçõezinhas do primeiro grau. Na primeira, passo 2x para o primeiro membro, vai ficar 7x menos 2x. 5x igual a 6, portanto x igual a 6 quintos. Pode substituir, fazer a verificação que está tudo ok. 7x aqui, menos 2x passa para cá, mais 2x. Menos 1 aqui, passa para cá, mais 1. Esse menos aqui, ó, vai trocar o sinal do 5. Vai ficar então menos 5 mais 1. 7x mais 2x, 9x. 9x igual a menos 4. X igual a menos 4 nonos. Então o item A está resolvido. Tranquilinho? Item B, muito parecido. Só fazer agora, modo 3x menos 1 igual a 2, é só fazer igual a 2 ou igual a menos 2. Resolvendo aqui, passo 1 para cá, 3x igual a 3, x igual a 1. 3x menos 1 igual a menos 2. Daqui a gente vai ter então que 3x igual a menos 2 mais 1. É isso que passa para cá? Vai ficar menos 1, x igual a menos 1 terço. Substitui, faz a verificação. Observe que para menos 1 terço aqui vai ficar menos 1, módulo de menos 2 igual a 2. X igual a 1. 3 menos 1, 2, módulo de 2 igual a 2. Então, ambas satisfazem. Ok. Oitava questão. Um posto de gasolina encontra-se localizado no quilômetro 100. Agora aqui, pessoal, convém não fazer confusão entre quilômetro 100, que é a posição, e ou 10 quilômetros distante de, que envolve outra ideia de distância. Então, observem. Um posto de gasolina encontra-se localizado no quilômetro 100. Então, vou trazer a figura para cá. Ó. Nós temos aqui um posto de gasolina no quilômetro 100. O carro aqui, o automóvel, está no quilômetro 0. Então, observem. Num dado instante, o automóvel percorreu X quilômetros a partir do quilômetro 0. Vai percorrer uma quantidade de quilômetros. Nesse instante, sabendo que o automóvel está a 75 km do posto de gasolina, então observe,
Se ele está a 75 quilômetros do posto de gasolina, ele pode estar 75 quilômetros à direita ou 75 quilômetros à esquerda do posto de gasolina. Então, ó, aqui ele vai estar 75 quilômetros à direita e aqui 75 quilômetros à esquerda, ok? Se ele vai estar a 75 quilômetros à direita, ele vai estar no quilômetro, na posição quilômetro 175. Se ele vai estar a 75 quilômetros à esquerda, 100 menos 75, 25, ele vai estar no quilômetro 25. Então nós temos aqui que as possíveis distâncias do automóvel ao quilômetro zero são 25 ou 175, que são exatamente as soluções da nossa equação modular no item C. Nona questão. A quantidade de um líquido no recipiente varia de acordo com a equação QT igual a K, que multiplica 2 elevado a menos 0,1 T, em que T representa o tempo em meses. Nessas condições, marque a única alternativa que apresenta corretamente o tempo necessário para que o volume desse líquido se reduza à metade. Pessoal, primeira coisa a fazer, nós temos então aqui a nossa função exponencial. E qual é a quantidade inicial? Qual a quantidade de líquido inicial nesse recipiente? Q de zero. Ok? Q de zero. Q de zero, o T é zero, então a gente vai ter menos 0,1 vezes zero, menos 0,1 vezes zero é igual a zero. 2 elevado a zero é igual a 1, portanto a quantidade inicial é K. A quantidade inicial é K. A gente quer o tempo para que se reduza a metade. Então, a metade de K, K sobre 2. Agora nós temos a seguinte equação exponencial e a gente quer calcular o valor do Tzinho aqui, não é isso? Ó. Posso cancelar o K com K, vai ficar então 1 meio é igual a 2 elevado a menos 0,1 T, portanto, 1 meio é 2 elevado a menos 1, a gente vai ter isso aqui, ó. 2 elevado a menos 1 igual a 2 elevado a menos 0,1 T. Agora, é claro, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Portanto, menos 1 igual a menos 0,1 T. Agora, para resolver aqui, esse menos 0,1 é a mesma coisa que menos 1 décimo, multiplica por menos 1, vai ficar então tudo positivo. Esse 10 está dividindo, passa multiplicando. Portanto, T igual a 10. Portanto, 10 meses. Tranquilinho? Décima questão. A inflação anual de um país decresceu no período de 7 anos. Esse fenômeno pode ser representado por uma função exponencial do tipo f de x igual a que multiplica bx, conforme o gráfico abaixo. Então, nós temos aqui os dados em porcentagem referente à inflação, não é isso? Ou seja, no ano zero a inflação estava 960%, não é isso? 7 anos, no ano 7, a inflação 7,5%. Então ela está decrescendo aqui exponencialmente. Determina os valores de A e B. Então, quais são, primeiro, a nossa função exponencial, f de x igual a A que multiplica B elevado a x. A imagem do zero é o 960%. Ou seja, no ano zero, no caso, a inflação 960%. No ano zero, então o x vale zero. A que multiplica b elevado a zero, b elevado a zero é igual a 1. Portanto, A é igual a 960%. Ok? Agora, outro ponto que nós temos aqui. F de 7. A imagem do 7 é 7,5. Nós já temos o valor do A. Então, F de 7 é 7,5. 7,5% é igual a A que multiplica B elevado a x. Mas o A, a gente já sabe que vale 960%. Então, nós temos a seguinte equação. 7,5% é igual a 960% B elevado a 7. 960 está multiplicando, passa dividindo. Aqui você pode simplificar, corta porcentagem com porcentagem. 7,5 simplifica com 960, você vai encontrar exatamente 1 sobre 128. Lembrando que 1 sobre 128 é a mesma coisa que 1 meio elevado a 7. Não é isso? 2 elevado a 7 é igual a 128. Portanto, o B vale
1/2. Então, nós já temos o A, 960%, e B igual a 1/2. Está resolvido. Próxima questão. As leis seguintes representam as estimativas de valores em milhares de reais de 2 apartamentos, A e B, adquiridos na mesma data, decorridos T anos da data da compra. O apartamento A, VA igual a 2 que multiplica T mais 1 mais 120, 2 elevado a T mais 1 mais 120, e o apartamento B, 6 que multiplica 2 elevado a T menos 2 mais 248. Beleza. Qual o tempo necessário a partir da data de aquisição para que ambos tenham valores iguais? Ok? Então aqui agora iguala as duas equações e resolve. Lembrando que aqui então vai ter uma equação exponencial. Observando que aqui está somando, vira multiplicação, aqui está subtraindo, vai virar divisão. Então a gente vai ter 2 elevado a t vezes 2 elevado a 1 vezes 2, mais 120. 6 que multiplica 2 elevado a t dividido por 2 elevado a 2, que é igual a 4. Tranquilinho? Esse 2 elevado a t, vamos chamar então de x. Então a gente vai ter aqui 2x mais 120 é igual a 6x dividido por 4 mais 248. Então a gente vai ter exatamente isso aqui. 2x mais 120, né? O 120 passou para o segundo membro, ficou menos 120. Simplifica o 6 com 4, vai ficar o 3 meios. Então, 2x menos 3 meios x igual a 248 menos 120, que vai dar 128, certinho? Então a gente vai ter isso aqui. 2x menos 3x dividido por 2 igual a 128. Tira o MMC, a gente vai ter então 4x menos 3x, 128 vezes 2. Portanto, 4x menos 3x, x igual a 256, porque 128 vezes 2 é 256. X é 256, mas não queremos o valor de x, a gente quer o valor de t. Então, 2 elevado a t igual a 256, portanto, 2 elevado a t igual a 2 à oitava. Fatorando 256, 2 à oitava. Portanto, t igual a 8. Ok? 12ª questão. Suponha que um caminhão 0 km custe hoje 120 mil reais e sofra uma desvalorização de 10% por ano de uso. Pessoal, então, desvalorização, então a gente vai subtrair, ok? Vai subtrair. Se fosse uma valorização, iríamos somar, então aqui, subtrair. Então, desvalorização. No primeiro ano, a gente vai descontar, então, 10% do valor inicial. Era 120 mil, menos 10% desses 120 mil. Então, observem, aqui dá para colocar os 120 mil em evidência, que vai ficar então 120 mil que multiplica 1 menos 10%, ok? Colocou 120 mil em evidência. Esse 10% não é 0,1, então vai ficar 1 menos 0,1. Observem que se fosse valorização, eu poderia escrever aqui direto 1 mais 0,1, que daria 1,1, ok? Não esquece, desvalorização você subtrai, e valorização você iria somar. Agora, quanto é 1 menos 0,1? 0,9. Já pode colocar direto. Ou seja, ao final do primeiro ano, o valor desse caminhão seria então 120 mil, que multiplica 0,9. Só para melhorar um pouco a ideia. Ao final do segundo ano, nós já teríamos esse valor, 120 mil, que multiplica 0,9, e eu tiraria 10% desse valor. Ok? Então, ó, 120 mil vezes 0,9 menos 10% desse valor, 120 mil vezes 0,9. Colocando 120 mil vezes 0,9 em evidência, vai ficar 120 mil vezes 0,9, 1 menos 0,1, que a gente já viu aqui. Ó, 1 menos 0,1 vai dar quanto? 0,9. Então, seria 120 mil, que multiplica 0,9 vezes 0,9, que seria 120 mil vezes 0,9 ao quadrado. Ok? Desvalorização. 1 menos 0,1, 0,9. 0,9 ao quadrado ao final do segundo ano. Ah, professor, se fosse ao final do terceiro ano, 120 mil vezes 0,9 é a terceira. Se fosse ao final do quarto ano, 120 mil vezes 0,9 é a quarta. E se fosse valorização, ao invés de 0,9, seria 1 mais 0,1. Portanto,
ao final do segundo ano seria 120 mil, que multiplica 1,1 ao quadrado. E assim sucessivamente. Mas agora o problema é o seguinte. Depois de quanto tempo de uso, o valor do veículo será igual a 60 mil. Ok? Observe que ao final do primeiro ano o valor é 108 mil, não é isso? 120 mil multiplica 0,9 dá 108. E ao final do segundo ano, 97.200. Só fazer a multiplicação. Vai desvalorizando. Claro que você não vai fazer assim a questão, tá, gente? Vai dar uma trabalheirazinha. Então, ó, vamos resolver utilizando o logaritmo. Claro que aqui, pelo total de anos ser muito próximo, ali, 6 anos, tudo bem, mas se fosse daqui a 15 anos, não sei. Então, observem a maneira para resolver. No ano X, o valor vai chegar a 60 mil. Portanto, 60 mil vai ser os 120 mil que multiplica 0,9 ao final, no xésimo ano, não é isso? Que é o ano X. Então, ó, 60 mil é igual a 120 mil vezes 0,9 elevado a X. Pessoal, essa questão aqui é um pouco... Muita atenção, tá? Então, 120 mil está multiplicando, passa dividindo, que é igual a 1 meio. Então, a gente vai ter 1 meio igual a 0,9 elevado a X. A gente vai resolver essa equação. Para resolver, coloca o logaritmo em ambos os membros e resolve. Ok? Joga log aqui, e aplicando as propriedades que a gente tem em logaritmo e talvez a definição, a gente vai resolver. Então, ó, 1 meio vai ficar log de 2 elevado a menos 1. Esse x aqui, que é a potência do 0,9, vem para cá multiplicando. Vai ficar então x que multiplica log de 0,9 a 9 décimos. Esse menos 1, 1 meio é 2 elevado a menos 1. Esse menos 1 já vem para cá multiplicando. Ok? Está aqui. Se a divisão vai virar o quê? Subtração. Então vai ficar x que multiplica log de 9 menos o log de 10. Ok? Agora, esse x aqui vai ser menos log de 2 dividido pelo log de 9 menos log de 10. É? Agora, o log de 2 ele deu lá no problema, que é menos 0,3010. Né? Menos 0,3010. X é igual, então, a menos 0,3010 dividido pelo log de 9 menos log de 10. Log de 9 é log de 3 ao quadrado. A potência do 3 vem para cá multiplicando. Ok? Então vai ficar 2 log de 3 menos o log de 10. O log de 3 foi dado que é 0,4771. Ok? Substitui, faz a multiplicação. Então a gente vai ter isso aqui, ó. 0,3010, 2 que multiplica 0,4771 menos o log de 10, que é igual a 1. Então, resolvendo toda essa expressão, pessoal, utilizei a calculadora para resolver, ok? Vai dar 6,57. Tranquilo. Agora observem o seguinte, depois que efetuar isso aqui, dá o 6,57, o que a gente vai ter que fazer? Então, x é 6 anos e alguma coisa. Esse alguma coisa, a gente vai utilizar a regra de 3. 12 meses equivale a 1, x meses 0,57. Fazendo então, multiplicando cruzado, 12 que multiplica 0,57 dá aproximadamente 7 meses. Então, aproximadamente 6 anos e 7 meses. A resposta lá na lista está 6 anos e 9 meses. Eu posso ter errado alguma coisa, vocês verifiquem aí. Se tiver os dados tudo ok, os cálculos ok. Agora, é claro, se esse valor fosse 6,75, aí sim daria 6 anos e 9 meses, exatamente 6 anos e 9 meses. Mas pelas continhas que eu fiz aqui, deu 6,57, ok? Mas você entendeu como resolver, aí você verifica, faz as continhas aí, verifica se está tudo ok, coloca nos comentários se está ok, se não, ok? Mas a resposta aqui, 6 anos, aproximadamente 6 anos e 7 meses. Tranquilo? 13ª questão. Qual o valor de... Então nós temos aqui a nossa belíssima expressão. Observe que se um texto está multiplicando, ele vai subir aqui com potência do 8. Esse 2 está multiplicando também, vem com potência do 2. Tá? Então, ó, um terço potência do 8, 2 potência do 2. Lembrando que 8 elevado a um terço é a raiz cúbica de 8.
A raiz cúbica de 8 é 2. 2 ao quadrado é 4. Então nós temos aqui log de 2 na base 15, mais o log de 4 na base 15, mais o log de 5 na base 15, menos o log de 9.000 na base 15. Ok? Está somando, posso transformar em produto. Então nós vamos ter log de 2 vezes 4 vezes 5, porque o 2 vezes 4 vezes 5 aqui, ó. Logaritmando 2, logaritmando 4, logaritmando 5. 2 vezes 4 vezes 5. Esse menos aqui, divisão. Logaritmando 9.000. Então, log de 2 vezes 4 vezes 5, dividido por 9.000 na base 15. 2 vezes 4 vezes 5 vai dar 40. Simplificando aqui, 40 em 9.000, vai dar log de 15, log de 1 sobre 225 na base 15. 1 sobre 225 é a mesma coisa que 1 sobre 15 ao quadrado. Inverte a base, a gente vai ficar então log de 15 elevado a menos 2 na base 15. Portanto, menos 2 vem para cá multiplicando. Menos 2 vezes log de 15 na base 15 é igual a menos 2. Portanto, essa expressão vale menos 2. 14ª questão. A quantidade Q de sapos em centenas de indivíduos calculados X dias após a liberação de um de seus predadores no ambiente é expressa pela seguinte função. Ok? Então, pode-se afirmar que 6 dias após a liberação do predador, o número de sapos presentes no ambiente será igual a... Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, nós temos que a quantidade X de sapos aqui vai ficar log de x a terceira na base 6 raiz de 6. Pessoal, agora observem. Vamos trabalhar um pouquinho com essa base aqui. Esse 6 raiz de 6, ok? A gente vai calcular o Q de 6. No lugar do x é o 6. Agora, esse 6 raiz de 6, observem. Esse 6 aqui, ele pode entrar na raiz. Fica então 6 ao quadrado. Vou repetir. O 6 aqui, ó, ele entra na raiz, ele vai entrar como 6 ao quadrado. Produto de potência mesma base. Repete, somos expoentes. Vai ficar então 6 à terceira. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Portanto, esse 6 raiz de 6 a gente pode escrever como 6 elevado a 3 meios. Ok? Então, ó, o nosso Q de 6, que é o que a gente quer calcular, no lugar do 6 raiz de 6, a gente vai escrever 6 elevado a 3 meios. Potência da base. Ela vem para cá multiplicando, mas você tem que inverter primeiro. Qual é o inverso de 3 meios? 2 terços. Então ficou na base 6. Veio para cá multiplicando, inverteu, 2 terços na base 6. Esse 3 aqui, a potência, vem para cá multiplicando. Então Q de 6 vai ficar 3, que é essa potência do 6 aqui, não é isso? Ó? 3 que multiplica 2 terços, vezes o log de 6 na base 6, que é igual a 1. Portanto, 3 cancela com 3, Q de 6 igual a 2. Só que como ele está falando em centenas de indivíduos, a resposta é 200. Ok? 6 dias depois, 200 sapos. Então, 15ª questão. 15ª questão. O gráfico abaixo representa a função f definida por f de x igual a log de x mais k na base 2, sendo k uma constante real. Então, nós temos aqui o gráfico dessa função. Ele quer o valor de k, dessa constante, área do retângulo e o valor de f de 1001, considerando log de 2 igual a 0,3. Então, ó, nós temos que a nossa função f de x é igual a log de x mais k na base 2. Ok. F de 2, observem que a imagem do 2 é o 0. F de 2 é igual a 0. Ele está cortando o eixo x aqui, então f de 2 é 0. F de 2 é igual a 0. Aplicando aqui a definição, observe que no lugar do x é 2. Então vai ficar 2 mais k na base 2 igual a 0. Aplicando a definição, 2 elevado a 0 é igual a 1, que é igual a 2 mais k. 2 elevado a 0 é igual a 1, portanto vai ficar 1 menos 2, portanto k é igual a menos 1. Então nós já temos o valor de k. O item A está resolvido, ok? Nós temos a função f de x é igual a log de x menos 1, porque o k vale menos 1 na base 2. Agora ele quer aqui a área do retângulo ABCD, ok? A nossa função é log de x menos 1 na base 2 igual a menos 1. Qual o valor aqui do x que vai dar a imagem menos 1?
Pessoal, vamos melhorar um pouco aqui, vou trazer para cá no ambiente, aumentar o gráfico aqui para visualizar. Então, observem, nós temos aqui a nossa função, f de x é igual a log de x menos 1 na base 2, não é isso? O valor de x cuja imagem é menos 1 é o que a gente vai calcular agora. O valor de x cuja imagem pelo gráfico é igual a menos 1. Então, ó, o valor de x cuja imagem é menos 1. Aplica a definição. 2 elevado a menos 1 igual a 1 meio. Portanto, a gente vai ter x menos 1 igual a 1 meio. Tá para cá negativo, menos 1, passa para cá positivo. 1 meio mais 1, que é igual a 3 meios. Portanto, o valor de x cuja imagem é menos 1 é 3 meios. Então, esse valorzinho aqui, ó, 3 meios. Tranquilinho? Agora, log de x menos 1 na base 2, observem bem. Aqui, a imagem do 3 está aqui. Ó. A gente vai calcular agora a imagem do 3, que é esse ponto C aqui. A imagem do 3 vai dar a altura do nosso retângulo aqui, não é isso? Vai dar um valor da altura do retângulo aqui, para a gente poder calcular a altura do retângulo. Então, a imagem do 3, observem aqui no C, ó, vai estar aqui. A gente vai calcular esse valorzinho aqui agora. Quando o x é 3, 3 menos 1 dá 2, log de 2 na base 2 é igual a 1. Portanto, a imagem do 3 é 1. Aqui é 1. Ok? Então, observem. Nós temos aqui o retângulo. Nós temos a base do retângulo, que é 3 menos 3 meios. 3, aqui é x igual a 3, aqui é x igual a 3 meios. 3 menos 3 meios vai dar esse valor de AD, que é igual a 3 meios. 3 menos 3 meios é 3 meios. Então, AD vale 3 meios. E CD é a altura do retângulo. Observe que aqui daqui para cá é 1, daqui para cá também é 1. Portanto, o valor de CD, a altura do retângulo, é 2. Portanto, base vezes altura, 3 meios vezes 2, 3 unidades de área. É a área do nosso retângulo, ok? Vamos voltar então para a questão, que tem mais um itemzinho lá, que é o valor do f de 1001. O x vale 1001. Portanto, vai ficar log de 1001 menos 1, vai ficar então log de 1000 na base 2. Log de 1000 na base 2, a gente pode escrever como log de 1000 dividido pelo log de 2, colocando na base 10, ok? Log de 1000 na base 10, log de 2 na base 10. Log de 1000 é igual a 3, porque nós temos aqui 3 zeros, e o log de 2 é 0,3. 3 dividido por 0,3 igual a 10. Portanto, o f de 1001 é igual a 10. Tranquilinho? 16ª questão. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7 na mesma escala sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por... Então nós temos aqui a magnitude, sendo E a energia liberada em kilowatts, liberada pelo terremoto, e E0 é uma constante real positiva. Então considere E1 e E2, que representam as energias liberadas pelos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Então, pessoal, nós temos aqui que a magnitude é 2/3 que multiplica log de E dividido por E0. É zero. Tá? 2/3 que multiplica log de E dividido por E0. Na magnitude 9, nós temos então 9, que é igual a 2/3 do log de E1, que é o correspondente à energia liberada para a magnitude 9, dividido por E0, que é a constante. Aqui, esse 3 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 27. O 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar então 27 meios, que é o log de E1 dividido por E0 E1 dividido por E0 na base 10. E0, não sei porque eu estou falando isso. Log de E1 dividido por E0 na base 10. Portanto, nós temos aqui, observe, se está dividindo, vira subtração. Log de E1 menos log de E0 é igual a 27 meios, ok? Repetindo, se está dividindo, vira subtração. Para a escala, para a magnitude 7, nós temos 7, que é igual a 2/3. Agora aqui a gente vai colocar o E2, porque a energia liberada na magnitude 7.
ok? O 3 está dividindo, passa multiplicando, o 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar então 21 meios, que é igual ao log de E2, E2 dividido por E0. Se está dividindo, vira subtração, então a gente vai ter exatamente isso aqui, ó, log de E2 menos log de E0, que é igual a 21 meios, ok? Agora aqui a gente, para resolver, a gente vai subtrair essas duas equações. Subtraindo, log de E0 com log de E0 vai cancelar, porque vão ficar opostas. A gente vai ter não, log de E1 menos log de E2. 27 meios menos 21 meios. 27 menos 21 vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. Então nós temos log de E1 menos log de E2, que é igual a 3. Agora observem. Se a subtração vira divisão. Não é isso? A base aqui é 10. Aplicando a definição, 10 a terceira é igual a E1 dividido por E2. Ok? Aplica a definição, 10 a terceira. Portanto, E1, o E2 está dividindo, passa multiplicando. E1 é igual a 10 a terceira vezes E2. Ok? 17ª questão. Log de 72 na base 100, passa tudo para a base 10. Professor, por que eu passei para a base 10? Observem que o logaritmo que foi dado aqui foi na base 10. Ok? Então, utiliza a base que ele forneceu, passa para a base 10. 72, então, a gente vai fatorar o 72 e o log de 100 a gente sabe que vale 2, que é 10 ao quadrado. Ok? Então, vai ficar 72, produto, 2 à terceira, 8, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 8, 72. Se é produto, vira soma. Log de 100 é 2. Log de 2 à terceira, esse 3 vem para cá multiplicando e o 2 vem para cá multiplicando, não é isso? Vai ficar então 3 log de 2 mais 2 log de 3 dividido por 2. Substitui o log de 3 e o log de 3. Substituindo, efetua a multiplicação, divisão, vai dar 0,93. 18ª questão. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou o seguinte procedimento ilustrado na figura. Um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo a uma certa distância da torre e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. Raio. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de 60 graus, portanto, esse ângulo aqui, 60, esse ângulo alfa, 60 graus. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre e o ângulo então obtido foi beta. Está aqui o ângulo beta. Tangente beta, 3 raiz de 3. É correto afirmar que a altura da torre em metro é... Aqui eu fiz uma pequena correção para pegar a questão original, tá? Porque parece que tinha repetido aqui os 4 raiz de 3, 4 raiz de 3. Então, aqui são as alternativas corretas. Então, observem. Vou aumentar aqui um pouco a questão. Então, observem, nós temos aqui que essa distância percorrida aqui foi de 4 metros, ok? Essa distância, no novo ponto, até a base da torre, a gente não sabe, vai chamar de x, e a altura da torre a gente vai chamar de h. Portanto, a torre tem h metros, ok? Lembrando que esse ângulo aqui é de 60 graus. Portanto, tangente de 60, nesse triângulozão aqui, ó, esse triângulo amarelo em destaque, tangente de 60. Cateto oposto, que é o H, cateto oposto sobre cateto adjacente. 4 mais x. Está daqui, ó. H sobre x mais 4. Tangente 60. Tangente 60, raiz de 3, que é igual a H sobre x mais 4. Daqui, o x mais 4 está dividindo, passa multiplicando, então a gente tem que H é raiz de 3 que multiplica x mais 4. Beleza. Dado do problema, a gente já utilizou uma informação. A outra informação se refere a esse triângulo destacado em azul. Tangente de beta, cateto oposto H sobre cateto adjacente, x. Tangente de beta, H sobre x, só que tangente beta ele deu no problema, que é 3 raiz de 3. Portanto, o x está dividindo, passa multiplicando. H igual a 3 raiz de 3x. O mesmo H. Esse é o H. Então vamos substituir. Ok? A gente vai ficar então 3 raiz de 3x, que é igual a raiz de 3, que multiplica x mais 4. Ou raiz de 3 com raiz de 3 pode cancelar, cancela, está multiplicando, fica mais fácil. Então, ó, 3x igual a x mais 4. Passo x para cá, vai ficar 2x igual a 4, portanto x igual a 2. Beleza, eu sei que o x é igual a 2. Se o x é igual a 2, você pode substituir tanto aqui quanto nessa aqui. Ó. Então, vamos substituir nessa aqui.
Se o x é 2, vai ficar então 3 vezes 2, 6 raiz de 3, portanto, a altura da torre, 6 raiz de 3 metros. Ok? 19ª questão. Uma empresa de publicidade está criando um logotipo que tem um formato indicado na figura. A circunferência está escrita no triângulo equilátero ABC, cujos pontos de tangência são DE e G. DE e G. Triângulo equilátero. É importante frisar que é um triângulo equilátero. Além de circunferência, circunscreve o triângulo equilátero DG. Outro triângulozinho equilátero. Observando que FG é o raio da nossa circunferência. Ok? Se a medida do triângulo ABC é 12, qual a medida do raio da circunferência? Pessoal, tranquilinho. Observem o seguinte. Vamos trazer para cá. Triângulo equilátero. Essa medida toda aqui é 12. Ok? Nos pontos de tangência, aqui é ponto médio, tem várias informações que podem levar em simetria, paralelo à base, paralelo vai ser simétrico, portanto, nós temos aqui 5 triângulos equiláteros. Vou mostrar para vocês, ó, um triângulo equilátero, 2, 3, 4 e o maiorzão, 5 triângulos equiláteros. Ok? Se essa medida aqui é 12, se o CB vale 12, significa então que esse CE vale 6. CE vale 6. Triângulo equilátero aqui também. GB também vale 6. Ok? GB vale 6. E aqui é o raio da circunferência que nós queremos, que é o FG. Raio. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30, R sobre 6. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 6. Raiz de 3 sobre 3. 6 está dividindo, passa multiplicando. 6 raiz de 3 sobre 3, 2 raiz de 3. Portanto, o raio da circunferência 2 raiz de 3. Então, ó, espero que vocês realmente aproveitem as resoluções, estudem. E mais importante que você ir bem na prova é você realmente aprender o conteúdo, né? Fixar o conteúdo. Tá, ok? Claro que ir na prova também é importante. Mas, então é isso. Aproveitem. Até mais.